Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal RD Insight. Meu nome é Ramon Durães, é um prazer falar com você. E hoje eu estou com um convidado especial, meu amigo Ian. Deu uma oi, gente, tudo bem? Show de bola. Então o bate-papo do dia é sobre orientação a objetos. Isso é importante, Ian? Talvez, né? Que legal. Então a gente está com uma série de vídeos, dá uma olhada nos anteriores. E a nossa ideia aqui é direto da trincheira trazer alguns insights para quem está desenvolvendo software. E aí eu convidei o Ian, que é um cara muito experiente em desenvolvimento de software, para falar um pouquinho sobre conceitos de orientação a objeto. Mas o que seria orientação a objeto, Ian? Dá um resumo aí para a galera que está chegando agora. Então, gente, quando você tá falando sobre software e tudo mais, vou começar a desenvolver, o software, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você vai trazer um problema do mundo real para o mundo computacional. E para isso a gente utiliza uma coisa que está aí já tem anos, né? Eu quando comecei a estudar, eu já comecei a estudar com orientação a objeto. Mais de 20 anos. Não, eu tenho... Não, orientação a objeto. Mas eu comecei a estudar, já estava ali, tipo, orientação a objeto ainda estava bem cruzinho, né? Tipo assim, tinha poucos lugares que ensinavam já você como orientação a objeto. Eu comecei lá com o VB e tudo mais, era tudo só orientado à função ali, né? E o que é orientação a objeto? Você vai tratar objetos do mundo real, você vai tratar objetos do mundo real aqui como Tá pensando? Tô pensando. Você vai trazer abstrações do mundo real para o mundo computacional. Legal, eu gosto muito do exemplo assim, é o princípio do reuso, né? Então você vai pensar em uma funcionalidade e vai conseguir reusar essa funcionalidade em vários lugares, né? Você tocou num ponto bom para a gente falar no final. Reuso. É bom? Reuso, né? Reuso é coisa interessante. E você falou aí, você até me chamou a minha atenção, você falou de orientação a objeto e que as pessoas não estudavam lá no passado. Eu acho que não estão estudando hoje, tá? E bora mandar a real, inclusive se você já desenvolve software, você tem que estudar orientação a objeto. E eu falo para vocês, aí agora, quem está nesse canal sabe que o papo aqui é direto da trincheira. E a gente está falando hoje para quem está iniciando, mas a gente tem que falar também para quem já desenvolve software, né? É fundamental. Você quer trabalhar com .NET, você precisa conhecer a orientação a objeto? No mínimo, né? Então, porque é totalmente baseado em orientação a objeto. Mas aí, voltando ao tópico, né, para quem está começando, o que é exatamente uma implementação de uma classe e um método? Como é que funciona? Para a gente passar o insight, para quem está assistindo poder pesquisar mais. Vamos pensar num objeto, vamos abstrair uma coisa do mundo real. Vamos pensar num pássaro. Eu tenho o passarinho pardal, eu tenho o passarinho cegonha, tenho pombo, vários tipos. Isso, cada passarinho desse representa o quê? Um objeto do mundo real. Quando a gente traz isso para o mundo computacional, como que a gente vai trabalhar isso? A gente tem o conceito que é um conceito de classe, que a gente vai abstrair tudo que é comum para todos esses pássaros. Por exemplo, ele voa, ele tem bico, ele bota ovo, e aí tudo que é comum para ele, a gente vai pegar e vai colocar nessa classe base, certo, que é o que a gente vai criar todos os nossos objetos. Aí, a partir dela, a gente vai trabalhar um outro conceito depois que chama herança, que a gente pode especializar as nossas classes. Aí eu vou falar, esse passarinho aqui, ele tem um método botar ovo, mas aí eu vou pegar e vou melhorar esse método para passar outras propriedades, tipo o ovo dele é pequeno, o ovo dele é grande. Legal, então toda vez que eu quiser criar um pássaro, eu não vou reescrever esse pássaro de novo, né? Não, você vai especializá-lo. Isso é legal, e aí você começa a entender a função do conceito de orientação a objeto. Eu usava muito o conceito de uma casa, né? Como se fosse uma planta de uma casa e o objeto a materialização da visão. Eu gostei desse exemplo também do cenário do pássaro, né? E onde é que entra aí esse conceito de herança, né? Para que serve? Então, a herança, como a gente estava falando agora há pouco, a gente vai ter uma classe base, pássaro, e essa herança é o quê? Ela vai trazer todas as propriedades e métodos que a gente implementou nessa classe base
Ou seja, a gente não vai precisar criar uma classe pombo, que eu vou ter que colocar nele bico, vou ter que falar que ele bota ovo. Ou seja, Então, para o pessoal entender, né? Na prática, vamos lá, você colocou um exemplo bom, estou gostando. Então, eu tenho uma classe padrão lá, o meu pássaro genérico, né? E todo pássaro que eu implementar vai ter um método chamado bico, né? Isso. Ou, não, uma property chamada bico. Você já aprofundou, uma propriedade então chamada bico. E um método botar ovo. Um método botar ovo, né? Legal. Então, toda vez que eu quiser criar um novo pássaro, eu não preciso escrever esses caras, né? Não. Aí, já tem isso pronto, eu vou criar um novo pássaro. Eu uso o quê? A herança? A herança. Então, quando eu faço a herança, acontece o quê com essas implementações anteriores? Você reutiliza elas. Então, assim, eu vou criar, a partir do pássaro, eu vou criar um pombo. Então, essa classe do pombo nova, não precisa implementar esses caras. Não, você vai colocar o quê? Propriedades novas como a cor da pena ou coisa do tipo. Até abrir bico, fechar bico, né? Isso aí pode ser isso aí pode ser um método lá da nossa classe pássaro. Pode estar na pássaro ou implementar na sua. Sim, você pode criar uma property nova que sobrescreve alguma coisa do antigo ali que você precisa especializar mais. E aí eu vou complicar você, tá? E vamos supor que eu herdei esse pássaro, já tinha uma propriedade lá que era abrir bico. E eu falei, não, eu quero que ele abra, que no meu pombo, ele abra o bico e cante. Qual é o nome disso em orientação a objeto? Pegadinha. Qual é o nome disso? Aí a gente vai estar trabalhando ali na parte de polimorfismo. Que legal. Então eu posso herdar uma funcionalidade e modificá-la depois na outra classe. Sim. Você vai fazer a gente tem, por exemplo, o método botar ovo. Tá. Aí eu vou lá e vou fazer uma sobrecarga no meu método botar ovo, que eu quero que além dele botar o ovo, ele chame mande uma mensagem para algum lugar. Mande um e-mail, né? Botar ovo e joga um e-mail. Fala assim, pessoal da granja, caiu um ovo aqui na... Zap, manda um zap, né? Olha que legal, já pensou se todo pombo ou toda galinha já mandasse um zap? Legal, hein? É o pombo IoT, né? Isso aí. Aí, com essa sobrecarga, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever esse método se for necessário, somente se for necessário, né? Senão você pode manter igual para todo mundo. Certo. Mas como a gente está falando aqui de especialização, a ideia é o quê? Que a gente vai melhorando a nossa classe base com o passar das heranças que a gente vai fazendo aí, né? Bacana. E qual seria o conceito de classe abstrata aí dentro do contexto do C#? O conceito de classe abstrata, é porque o conceito de classe abstrata a gente tem, na verdade, um outro conceito que precisa ser trabalhado ali também, que é o de interface, né? A interface... Então pode falar sobre a interface primeiro. Eu acho que é mais interessante para a gente explicar a diferença. Legal. A gente tem a interface é o quê? Ela é um contrato que vai dizer assim, a minha classe, ela precisa ter no mínimo essa estrutura aqui. Você vai falar, mas isso aí não é herança? Aí é diferente. É igual, mas é diferente. Se liga, é igual, mas não é? É pegadinha. A pergunta de $1 milhão. Aí. Opa! Qual a diferença da herança para a interface? Você vai falar assim, por que eu vou fazer uma herança ou vou fazer uma interface? A herança ela vai trazer os métodos, vai trazer tudo para você. A interface ela serve como um contrato que vai falar assim, eu preciso que essa classe tenha um método botar ovo, eu preciso que essa classe tenha um método bater asas, e a partir disso você vai montar uma classe, por exemplo, pássaro, que você sabe que ela tem que ter todos esses métodos ali, porque uma outra coisa pode usá-lo depois, mas aí é um papo mais pra frente ali. Legal, então assim, se eu traduzir, né? Ver se eu entendi. Você vai criar uma classe, de novo, pássaro, definir algumas interfaces padrões, e todo mundo que fizer essa implementação vai ser obrigado a implementar o que foi definido nessa interface. Exatamente. A interface é um mecanismo para você garantir que a classe que implementa aquela interface vai ter tudo que ela precisa ter. Como é que eu, dentro da minha
do meu pássaro, né? Tô tentando agora, você me pegou, tô tentando montar um exemplo com o meu pássaro, né? Como é que eu passar parâmetro seria dar comida pro pássaro? Passar um parâmetro, depende do parâmetro, né? Na verdade, dar comida para o pássaro poderia ser um método alimente meu pássaro. Tá. Aí você vai ter um objeto que implementa uma interface comida. Então, ok, vamos pensar na idade do pássaro, ou data de nascimento. Quando eu for utilizar isso, eu vou instanciar então essa classe e vou transformar num objeto. Como é que eu defino a idade? Como é que eu preparo a minha classe para ter isso? A gente pode fazer isso através do construtor, que o construtor, para que ele serve? Explica direitinho esse conceito de construtor, para o pessoal entender. Na verdade, eu acho que a gente precisa voltar mais um pouquinho ainda. Volta. A gente está falando de classe, e o que é a classe? É tipo um molde, que a gente vai usar para fazer o nosso objeto ali. O objeto, ele é o quê? É um ponteiro na memória ali do nosso programa que vai ter propriedades diferentes, vai ter várias coisas diferentes que vão dar a ele vão fazer dele único no nosso sistema, ou no nosso banco de dados ali, depois de uma persistência, coisas do tipo. Então, vamos trazer o exemplo aí de um ID ou coisas do tipo. O ID ele vai dar a referência para o objeto, mas o que mais dá a referência para esse objeto? Todas as propriedades dele. Então, se ele tem pena branca, se ele é do sexo masculino, feminino... Podem ser propriedades da nossa classe que vai refletir no objeto. E qual o conceito de público e privado em cima disso? O público e privado é que, dependendo dessa visibilidade que eu vou dar na minha propriedade, o objeto pode ser ou não modificado, essa propriedade dele, de acordo com essa visibilidade. Então, se eu tenho uma propriedade, nível de alimentação, que ela é privada, eu não vou conseguir dar por exemplo, pombinho, ponto, nível de alimentação. Aí vamos supor que isso seja um número de 0 a 100. Eu vou conseguir mexer isso para 100? Não vou. Por quê? Porque ele está privado. Então eu preciso ter um método alimentar público, que vai ser alimentar passarinho, que eu vou passar um parâmetro para ele, e esse parâmetro, a nossa função vai refletir ele internamente, no objeto. Na nossa propriedade, se ele bater em todas as condições que tem. Se fizer sentido, né? Então, assim, traduzindo para o pessoal, eu posso ter, a depender se eu vou colocar público ou privado, exposição dessas propriedades, isso, né? E aí, mesmo sendo privado, e aí existem algumas ações que a gente toma, que às vezes eu tenho um método que executa alguma coisa e ele internamente, para um controle dentro do objeto, ele vai lá e altera esse cara. E isso é importante por quê? Porque a gente tem aquele princípio do SOLID, que fala que é a responsabilidade única, que fala o objeto é o único responsável por fazer mudanças nele mesmo. Então eu não preciso ficar deixando propriedade pública para eu ficar lá. Pausa, fica a dica, né? Fica aí. É que você deu um pulo pro SOLID, mas... a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente. Volta para trás, né? Porque uma coisa puxa a outra aqui e a gente... Isso é orientação a objeto. É só um insight, a gente está tentando transportar para um cenário aqui que a gente está criando agora, né? A gente nem combinou falar de pombo, né? Mas é legal porque vocês vão começar a materializar, né? A gente está falando então assim, eu quero que o meu pombo então tenha a possibilidade de voar. Uhum. Como é que eu implemento isso? Onde? A propriedade de voar. Seria propriedade ou método? É um método. Então, por quê? Porque ele executa uma ação. Como é que eu implemento isso para o meu objeto ter disponível esse recurso, né? Como é que eu faço? Então, aí vai ser uma coisa legal, porque a gente pode tratar um outro assunto da orientação ao objeto, que é o quê? O encapsulamento. Certo. O método voar é um ótimo exemplo disso. O objeto voar, o que ele precisa fazer? Ele precisa mexer a asa direita e a asa esquerda do pombo, além de utilizar a cauda dele para direcionar o voo. Certo. O
quem tá trabalhando com a sua classe precisa saber que ele precisa, agora mexe asa direita, agora mexe asa esquerda. Ele não precisa, ele precisa falar assim, voa e passa uma coordenada. Se vira peão. O que vai acontecer? Quem está chamando esse método fala assim, eu preciso que esse passarinho voe. Aí você vai falar, ele vai voar para onde? É um parâmetro que eu vou passar para ele de direção. Aí o nosso método vai trabalhar isso. Então você já complicou aqui meu voar, né? Então quando eu mandar ele voar, eu tenho que falar para onde? Ou eu vou botar uma inteligência artificial para ele voar sozinho, né? Pode ser. Então assim, os métodos podem receber parâmetros. Exatamente. É isso que você quer falar. E esses parâmetros, o nosso método vai refletir eles para uma propriedade ou vai disparar outros métodos, vai depender do que você... Cara, pegadinha, se quiser você não responde, eu não vou nem editar, esses vídeos não tem edição não, tá? Mas qual a diferença de parâmetro por valor e por referência? O parâmetro por valor... Eu posso setar então 2 parâmetros e ter um tipo diferente, né? Se é por valor ou por referência. Sim. Essa é pegadinha de prova, hein? Essa é de prova. Não tem para pensar, mas vamos lá. Não, o de valor, o que vai acontecer? Você vai passar uma variável no seu parâmetro ali do método, na assinatura dele. Por exemplo, idade. Ou destino, né? Destino. Destino. Voa e tem lá, GPS. A gente... GPS não, como é que chama? As coordenadas, né? Coordenadas. O geolocation dele lá. Isso. Então vamos fazer dois exemplos. Tá. Eu posso ter um método que eu vou passar por valor o parâmetro de endereço ali. Certo. Aí o que vai acontecer? Esse método vai pegar, vai falar assim, eu preciso ir para latitude tal, longitude tal. Aí ele vai executar o bate-asa lá, vai fazer tudo e vai parar no ponto determinado. Que você marcou. Aí o que se eu mexer nessa variável localização no meio da execução desse método, passando ele por valor, não vai acontecer nada do lado de fora de quem chamou. Então, por exemplo, se eu declarei uma variável, destino do pombo, e preenchi ela toda, aí embaixo eu peguei meu objeto pombo, dei um voar, localização. A hora que ele terminar a execução do método voar, o meu parâmetro vai estar igual se eu fizer uma modificação do valor dele dentro do método. Agora, se eu passar ele por referência, o que vai acontecer? Eu vim aqui, declarei o meu geolocation ali, chamei o voar, entrou no voar, aí se dentro do método voar eu quiser falar assim, eu voei, mas eu parei no meio do caminho. Então, tipo assim, eu posso alterar a localização. O valor da localização e quando eu alterar ele por referência, quando ele terminar de executar o método, embaixo do método, se eu utilizar algum mecanismo para visualizar a informação que está dentro daquela variável que eu passei para o método, ele vai estar diferente. Essa é uma pegadinha, viu? Uma pegadinha importante, porque você tem que se preocupar se é valor ou referência, que depender do seu uso. Se por algum motivo você setar algum parâmetro, alguma informação nova nesse cara que você recebeu, você vai alterar ele, né? E se mais na frente você for utilizar, já era. Já está completamente diferente ali. Toma muito cuidado com isso. Você falou aí sobre polimorfismo, né? Resume o pessoal novamente o polimorfismo, para o pessoal entender aí no pombo. Então, o polimorfismo é uma propriedade da orientação objeto que a gente pode fazer o quê? A gente pode sobrescrever métodos que a classe herdou, não só sobrescrever, a gente pode também criar novas assinaturas para um método existente. Então, por exemplo, eu tenho o meu método voar que vem da classe pássaro. Certo. Aí eu quero que o meu pássaro aqui voe diferente. Peça a velocidade. Vamos dizer que ele é um pato. Eu herdei o pato e veio o método voar. Certo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sobrescrever o método voar e deixar meu método em branco. Por quê? Porque o pato não voa. Me pegou, hein? Legal, mas e se eu quiser, por exemplo, eu quero que você voe, né? Voe. Tem que corrigir em português, senão vai dar dislike. Não, pausa aí, galera. Tá? Chuva de like. Isso aí. Faz propaganda aí, manda curtir aí. Curte lá.
tem mais vídeos também, assiste os outros e curte também. Esse cara acompanha o canal, né? Assina o canal e clica no sininho lá para receber notificação. E participa do grupo RD Insights no Telegram, tá? A discussão lá é boa. Isso aí, comenta aí embaixo também, gente. Me perdi, a gente estava falando sobre... A gente estava falando sobre a sobrescrita do método voar. Tá. Aí eu falo assim, ó, eu quero que o meu pombo, além de uma direção, ele tenha velocidade. Beleza. Mas na classe original só tinha lá voar. Uhum. Como é que eu resolvo isso na minha classe pombo, né? Eu estou herdando de ave, vamos dizer, né? Isso. Então na classe pombo, como é que eu resolvo essa questão? Então, qual o nome disso? Você pode sobrescrever o seu método, só que quando você não precisa sobrescrever o método na verdade. Nesse caso, você pode criar um novo método voar, certo, que vai ter um parâmetro a mais, que é velocidade. Certo. Aí, quando no seu programa você chamar o seu método voar, ele vai, em tempo de execução, ele vai ver assim, qual voar que ele está chamando aqui? É com 2 parâmetros, é com 1, é um que você está passando só a direção, um geolocation e um int aqui na frente, ou ele está passando só o geolocation? Aí, legal. O que vai acontecer? Quando você tem um método lá na classe pombo voar com velocidade, ele vai entrar na execução desse método, ele não vai entrar no método só de geolocation do outro. Bacana. E supondo agora que eu estou usando a minha classe ave, né, que a gente chamou, foi ave? Uhum. E eu quero agora construir uma classe águia, né? Então bora construir para o pessoal entender uma classe águia, que vai ser materializado na prática uma águia, né? Isso. Então, como é que a gente começa? Fala aí, para o pessoal entender. Eu vou criar uma nova classe, o nome dela vai ser águia. Certo. Aí a gente vai herdar ela da classe ave. Certo. Com isso, o que é que eu já garanto nessa classe águia? Você já garante que ela vai ter um método voar, que ela vai ter um método... Ela vai ter um método voar, vai ter uma propriedade asa direita, uma propriedade asa esquerda. Certo. Pode ter outras propriedades como pena, cor da pena. Tá. Pode ter várias coisas. E outros métodos, né? Isso. Mas aí, nesse processo, eu falo assim, não, a implementação de voar que nós fizemos na ave é muito genérica. Uhum. Como é uma águia, eu quero que ela tenha um voar mais especializado. Como é que eu faço isso? Eu vou criar um novo método que vai chamar voar. Certo. E eu vou trocar a assinatura dele, que a assinatura é o termo que se utiliza para os parâmetros em orientação a objeto. Para os parâmetros de um método. Mas eu quero que ele continue chamando voar. Só que ele não pode ser o voar que ele recebeu de origem. Mas ele vai chamar voar e vai passar só o geolocation para ele. Não. Eu tenho uma águia, né? E aí, assim, o voar que veio da original... Ele não tem uma boa implementação de voar porque é uma ave genérica. A águia eu quero dar um voar dele mais especializado. Beleza. Como é que eu mudo essa característica de voar? Então eu vou sobrescrever o meu método voar que estava na classe antiga. E o nome disso é? O nome disso é... Pegadinha. Pegamos vocês. Pegou aqui. Ei, pegamos você. Aqui é gravado ao vivo, né? Edição pra quê? Né? Isso aí. Legal, mas você vê que o assunto é bem interessante, né? Mas assim, o princípio básico que você tem que estudar a orientação a objeto, justamente para quê? Né? Vamos agora mudar o foco. O que acontece na prática, né? Você tem uma funcionalidade de negócio, implementa em um lugar. Aí você tem o mesmo problema em outro lugar, aí você implementa de novo, né? Aí terceiro. Aí o que acontece depois na prática? Você remina nos 3 lugares. Você vai fazer um Ctrl+C daqui, vai jogar aqui. Isso, então a gente tem que inverter esse modo de desenvolver no mercado e esse princípio chama-se orientação a objeto, tá? Então é necessário estudar, sim, ponta a ponta. A gente fez uma brincadeira aqui mais para estimular você que está começando, mas assim, não dá para desenvolver, por exemplo, em .NET sem orientação a objeto. Esquece. Na verdade, acho que não dá para trabalhar em linguagem nenhuma mais, né? E uma coisa que eu vi num vídeo recentemente, que eu achei muito interessante, é que trouxeram uma polêmica tipo essa que a gente está querendo trazer aqui. É o quê? Hoje em dia, muita gente fala que faz orientação a objeto, mas na verdade não está fazendo. A pessoa só cria uma classe ali, coloca a propriedade, faz um método outro, deixa tudo público, faz tudo zoneado
Não tem o controle, né? Exatamente. E assim, ignora completamente muitas coisas da orientação a objeto, como encapsulamento, mais uma série de coisas ali que a pessoa deixa de usar e fala que está fazendo orientação a objeto, sendo que não está fazendo. Esse é o ponto. Se você já tem uma experiência em desenvolvimento de software, pula essa primeira conversa inicial, mas a gente também tem problemas com orientação a objetos, tá? Inclusive tem um caso de um cliente que a gente trabalhou e que uma das análises que a gente fez foi: cara, seu projeto está errado. Cara, como é que está errado? Eu fiz tudo, eu implementei todas as práticas possíveis. Coloquei várias camadas aqui. Tem 9 camadas no meu sistema. Eu falei, cara, o seu problema é que você complicou demais o seu projeto, né? Mas era um CRUD, não precisava fazer isso tudo. Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio, tá? E não gourmetizar também. Para você que é iniciante, isso não vai fazer sentido, mas para quem já tem muita experiência, inclusive a gente tem métricas, se você trabalha com o Visual Studio, você tem lá Code Metrics, onde você vai conseguir medir qual é a profundidade dessas dependências, dessas classes que você está fazendo, tá? Isso é super importante, tem que trabalhar com equilíbrio, né? Sim. E entender. O maior problema que eu vejo nos projetos, tá, que eu acompanho, e não são poucos, hein? Divertidos, é que as pessoas às vezes se perdem, né? Não entendem o conceito e vai fazendo por fazer. E aí quando olha, tem um software gigante que não sabe qual é o problema. E é a própria implementação que a gente chama de foundation, né? Isso aí. Então, entender a orientação a objeto é um ponto principal e entender assim, como resolve cada coisa em cada cenário. Aí depois disso, você estava falando de Solid, resume Solid de uma linha só para o pessoal entender agora. Então, o Solid, são 5 pilares de boas práticas para orientação a objeto, né? O Solid, você tem que pensar ele como uma abreviação, né? Então a gente tem esses 5 pilares que vão dizer assim, você não deve dar responsabilidade demais para um objeto, você tem que deixar a sua classe aberta para você especializar ela, mas você não pode fazer com que quem está especializando ela fique mexendo lá nas propriedades da classe base. Então, assim, o pessoal começou a bagunçar tudo, né? É isso aí. Aí começaram a surgir práticas. Peraí, tem que... Dar uma freada, um freio de caminhão. Ao mesmo tempo que é importante você aprender a orientação a objeto, é importante você posicionar as coisas certas. Não é o tema agora, tá? Mas assim, você consegue resumir para mim também Domain Drive Design de uma forma muito simples, só para o pessoal também posicionar. O pessoal não conhece, mas tem que entender que existe já. Então, DDD é um conceito que a gente utiliza para fazer uma modelagem de domínio. Essa modelagem de domínio é o quê? Você vai especializar um conjunto de problemas ali. Contextos, né? Acho que o pessoal entende melhor. Que é o que eles chamam de bound context, né? Que é o que está especificado lá, foi especificado pelo Evans, né? Lá no passado e agora tem um tempo atrás. Tem um bom livro também para o pessoal estudar. A gente tem um bom para indicar aqui. Propaganda grátis, não estou ganhando real, né? Isso aí. Mas se quiser patrocinar o canal aí, manda ver, ajuda nós. E o DDD, o que ele prega, né? Ele prega o quê? Que você faça uma modelagem rica do seu problema, né? E deixa o problema bem simples para qualquer um chegar ali conseguir entender. Na prática, eu vou traduzir para o pessoal entender, tá? Me ajuda. Tipo assim, você está falando de implementar uma classe mãe de ave, né? Só que você está tão empolgado que sua ave corre, anda, voa, pula de paraquedas, late. Então, assim, você quebrou o princípio básico, né? Da confusão, você misturou a responsabilidade, né? E essa discussão é muito profunda com o conceito de Domain Drive Design e é fundamental, tá? Não é nem proposta nossa ainda conversar sobre isso, a ideia é passar isso aí é um tema que dá para fazer 10 vídeos aí. Derruba o YouTube, né, de vídeo. Mas assim, é só para o pessoal se ligar mesmo, mas assim, eu queria chamar a atenção para esse ponto de orientação a objeto e dar um highlight também sobre injeção de dependência, né? Porque aqui isso é importante, como é que funciona. A injeção de dependência, como que ela trabalha? É justamente quando você está trabalhando com um monte de camada, principalmente, você precisa fazer o quê? Que essa camada aqui, ela conheça o seu serviço que está lá embaixo. Só que essa camada não pode ter responsabilidade de
conhecer a implementação desse serviço. Então o que você faz? Você vai passar uma interface. Olha, voltando aí. aí. A gente precisa da interface. Essa interface, ela é o quê? Ela conhece os contratos que uma classe precisa ter. Só uma pausa aí, nem mexe, não mexe a mão não. Chique, tá? Interface e contrato, é muito chique você falar na empresa, pega bem. Isso Pode aí. continuar. Então, essa minha classe aqui, ela conhece um contrato que tem o quê? O método voar, tem um método bater asas e tudo mais. Aí, o que vai acontecer? A gente vai se utilizar de uma infraestrutura no meio desses dois aqui, que vai saber que quando eu chamar uma interface X, eu preciso direcionar essas chamadas para um método de uma classe Y, que implementa essa interface. Ou seja, por que eu preciso do contrato? Para garantir que aquela classe ali embaixo vá ter o método que o injetor de dependência vai chamar. O contrato é um acordo, né? Isso aí. Isso é legal, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu traduzo rapidamente para vocês. Uma das coisas fundamentais, assim, mais na frente, é desenvolvimento orientado a teste, né? E, cara, eu converso todos os dias, você não tem ideia, todos os dias. As pessoas querem fazer teste, querem implementar TDD e o software não está preparado para isso, né? Por quê? Porque ele está todo acoplado. Então, o que o Ian acabou de falar é, você tem que desacoplar, remover a dependência para você testar aquele bloquinho, não é isso? Exatamente. Então, o que isso quer dizer? Que eu não posso ter uma classe, é que a gente estava usando o pássaro, né? Vamos mudar um pouco esse exemplo. Eu tenho uma classe cafeteira. A classe cafeteira, ela sabe que ela precisa receber o tipo café, mas ela não sabe qual café que vai entrar ali. Então, eu não posso ter uma referência do objeto café na minha cafeteira porque ela não sabe qual café que vai entrar lá. Para ela não interessa, né? Ela sabe assim, que ela tem um contrato que ela fala assim, eu recebo um café em grão, eu recebo café em pó. Legal. Agora, se você vai colocar pilão, se você vai colocar... Ó, propaganda. Ou qual marca de café você vai colocar? Mete bronca agora, Nespresso. Patrocina a gente aí, Nespresso. Tá ligado, aprendizado, né? Aquele... Como é que chama o cartucho da Nespresso? É um contrato? Sim, porque se você tentar colocar uma cápsula da 3, não vai entrar. Bata aí. Sacou? É isso aí, um ótimo exemplo. Matou, né? Então, aí o que vai acontecer? Se eu colocar uma cápsula da Nespresso ali na máquina da 3, ela vai desregular tudo, estouro de memória, caiu o seu sistema. Pronto, resolveu todos os seus problemas, tá vendo? Exatamente. Mas é bacana, né? Falar sobre orientação a objeto e tentar materializar assim em tempo real, né? Mas fala pra mim agora, Ian, assim, dentro da tua experiência, que é muito grande aí em desenvolvimento de software, por que você recomenda os desenvolvedores estudarem e implementarem orientação a objeto corretamente? Qual problema resolve, né? Qual problema resolve a orientação a objeto? Então, implementar ela, eu acho que assim, antes de você falar assim, eu vou implementar a orientação a objeto, é o que você falou. É muito importante que você saiba muito bem o que você está fazendo, porque senão você vai criar um Frankenstein ali. E, cara, isso aí, a hora que você chegar lá na frente vai precisar fazer uma orientação a teste ali, você precisa mudar o seu sistema, você precisa modularizar ele, precisa fazer uma mudança, qualquer coisa. Se você fez uma orientação a objeto meia boca ali, vai quebrar naquela hora. Então, isso aí já resume, assim, e muito, por que você tem que entender bem a orientação a objeto. E o princípio básico disso é reuso, né? Sim. Então, eu vou te colocar, muita gente fala pra mim, eu quero ser produtivo, eu quero que gere tela. Eu falei, cara, tem até outros vídeos aí, dá uma linkada no canal, mas produtividade não é gerar tela, para com isso, tá? Produtividade é reuso, e a gente está falando de orientação a objeto que vai gerar produtividade e reuso. Né? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Olha, agora eu vou cair na... Pergunta do Instagram ali, Reuso é bom sempre? Eu acho que sim, tá? Eu acho que reuso é um princípio básico. Agora, o que não acontece muita gente não está entendendo o que é reuso. Essa é outra história. Isso aí. Eu acho que reuso para mim não sei se poderia falar que é um princípio de design, mas
É um princípio que eu adoto em qualquer cenário. Mas o conceito de reuso tem que ser revisto, né? E justamente por causa disso, você acha que o conceito de reuso tá sendo levado muito a ferro e fogo? Eu vou mais à frente, assim, eu acho que eu vou voltar aqui para esse cara, tá? Para mim, reuso tem que estar orientado ao domínio, né? E as pessoas não estão analisando o problema que tem que resolver. Então, reuso para mim é você conseguir isolar um cenário de negócio. Legal. De forma que aquilo faça valor no ciclo de vida do seu negócio, né? É aí que eu queria chegar. Pula a gourmetização. Isso aí. Até porque, assim, se eu entrar no mundo do gourmet, eu vou criar um software que só serve para mim, né? Não serve para o outro desenvolvedor. E aí quebra a minha visão de reuso, tá? Porque a gente tem que desenvolver software para que outras pessoas consigam dar continuidade. Não é à toa que a gente está falando aqui de orientação a objeto, né? Porque, assim, quantas aplicações você já fez manutenção que você botou a mão na cabeça e falou assim, vou embora do projeto? Fala aí. Não, manda real. Não, já perdi a conta, parei de contar. Deu estouro de overflow, né? Isso aí. Porque é o que mais acontece no mercado, né? Então, assim, não só por erros de orientação a objeto, até por erros de implementações. Sim. E a gente está aqui justamente, a ideia desse canal é trazer essas provocações para quem está começando e para quem já está lá na trincheira, começar a se questionar, né? Então vamos resumir aqui. Você perguntou por que fazer isso? Por que isso? Primeiro, Pode mandar para o pessoal lá. quanto tempo você falou que está a orientação a objeto aí? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, tá? Gente, se está há mais de 20 anos, a nossa querida Microsoft, o principal produto de linguagem de desenvolvimento deles. Plataforma, chique. Plataforma de Isso. desenvolvimento deles é o quê? Orientada a Objetos. É básico. É básico. Foi uma grande ruptura, tá? Quando saiu do VBzão aí que era o VB, Visual Basic, né? Pro .NET. Foi um abismo. Exatamente. E o grande abismo foi não somente a mudança da plataforma, mas pensar a orientação a objeto, tá? Então eu lidei muito no mercado procedural, tá? Então quando eu comecei a programar era, meu irmão, na unha, né? E até lembrei, você falou agora uma coisa muito importante, né? Legal, eu fiz minha estrutura de orientação a objeto e aí eu fiz um método fantástico lá com 5.000 linhas. Isso é bom ou ruim? Por que é ruim? Por que é bom? Vamos passar no Visual Studio ali para ver o débito técnico dessa função aí. Explica pro pessoal aí também essa preocupação, né? Então, a questão de... Toda essa questão de débito técnico é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque o débito técnico, ele vai te dizer assim, ó, para você fazer uma manutenção aqui, você está ferrado. Você não vai conseguir fazer uma manutenção, você vai levar muito tempo. Por quê? Porque complexo, está tudo né? amarrado, está tudo acoplado ali. Você não preparou o seu sistema para fazer uma injeção de dependência, você não seguiu o princípio do Solid, você não modelou seu domínio, você não fez nada. É básico, assim, cada metro para mim tem que ter 15 a 20 linhas, né? Mais do que isso tem 200 metros ali dentro, ou 1.000, né? E aí você vai entrar em outra discussão que não é a pauta hoje, mas você tem que refatorar, tem que repensar, para que assim, o que você tem que fazer? Você tem que fazer software para outras pessoas, né? Não faz só para você não. O que acontece na prática? Deu um problema, se você tem um problema em 5.000 linhas, você tem um problemão, né? Se você tem um problema em 20 linhas, fala aí. Você tem um probleminha. É matemática, né? Assim, é difícil explicar isso. Precisa desenhar um negócio desse? Debugou. 1, 2, 3, 4. Opa, tá aqui o problema, ó. Esqueci de dar um ponto aqui no... Quanto custa isso, né? Assim, na boa, fala na prática, né? Quanto custa você debugar 5.000 linhas? Você vai gastar uma hora aí, quanto que custa a hora de um consultor? Pois é, muito, né? E o tempo do negócio, né? Cara, a hora do profissional é cara, tá? Não vou dizer que é barato. Exatamente. Vamos supor que você está num ambiente de fábrica. Você está numa fábrica ali, crítica, 24/7. Parou a operação. O sistema parou a fábrica. Quanto que você está perdendo ali? Não é só o custo do desenvolvedor que está tentando resolver o problema. É o custo da fábrica estar parada, você está deixando de produzir, você vai ter que aumentar o seu ritmo de produção ali para voltar. Nós temos o cliente, não sei se você visitou, que ele tem, acho que é $1 milhão de multa por hora.
Por quê? Porque existe uma cadeia envolvida no ciclo produtivo, né? Não é só ele, né? Além dele. Exatamente. Existem outros que estão esperando antes e depois para formar o ciclo de montagem, né? E parou, é caro. Exatamente. Mas não é só isso, né? Sei lá, você está com e-commerce, está com qualquer empresa, parou por um erro, quanto custa esse erro, né? Então, quanto mais simples é o seu código, mais estruturado em orientação a objeto e todos os princípios, você vai reduzir esse tempo, você vai reduzir o débito técnico. Acho que vale a pena um bate-papo depois. Tem até um vídeo, eu não lembro, tem que olhar, sobre débito técnico, tá? É uma coisa que eu brigo bastante e você chamou a atenção, não estava nem no nosso papo hoje, né? Mas se o cara quer aprender, tem que aprender logo certo, né? Para de brincar. Volta o vídeo aí, pega, vai anotando tudo aí. Isso, para de brincar, né? Exatamente. Porque se você já sabe que você vai ter problema, você está escutando a gente falar aqui direto da trincheira, olha, não comece o problema, na boa, né? Começou a desenhar a sua estrutura da sua classe, fazer a implementação, olha para o tamanho, né? Você tem muito código ali dentro daquele método, é prático. Pausa. Dá uma pensadinha. Vai tomar um café, porque café sempre ajuda o desenvolvedor, né? E vamos mais além. Não comece o seu sistema como legado. Vídeo anterior aí. É isso aí, aquele vídeo é bom, bora botar lá embaixo na referência, né? O que a gente mais vê hoje no mercado são novos projetos com novas tecnologias e começando o legado, cara. E isso me revolta, porque é um prejuízo, é um desgaste para todo mundo. Não é fácil manter uma operação assim, né? E você começar um projeto com orientação a objeto meia bomba ali, ó, você tá afadado a chegar no legado ali logo mais. Vai fracassar. E é rápido, né? Porque você já viu algum projeto começar como projetão? Ou sisteminha? Ramon, te pergunto, você já programou com o gerente em cima assim, ó? E aí? Tá pronto? Já. Tá pronto? E aí? É pão de queijo, né, cara? Solta uma versãozinha aí, né? É isso aí. Solta uma versão daqui a pouco. Solta mais um pastel. Pão de queijo ou pastel? Que é melhor, né? Você prefere qual dos dois? Eu acho que o pão de queijo é mais fácil de fazer, né? Eu gosto, né? Mas, ó, quem já trabalhou com pastel também aí de software, né? Solta uma versãozinha aí, puf, veio queimado, né? Manda outro. E o que acontece na nossa indústria, assim, durante anos as pessoas se acostumaram a comer pastel queimado, né? E falam assim, não, volta e arruma esse pastel e faz de novo. Só que chegou uma hora que isso se tornou um custo, porque essa empresa deixa de ser competitiva. Exatamente. Né? Não é mais a área de TI lá no porão. O que é que isso representa para quem está trabalhando num projeto? Por que o software é importante para quem está agora chegando? Pô, entrei na área, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, é importante isso, tem futuro. Resume isso aí para a gente fechar este vídeo. Vá. Então, o software hoje, ele tirou o programador lá do CPD, como você falou no último vídeo seu aí. Real, eu trabalhei, viu? É isso aí. Eu já tive muito CPD também, porque tipo, precisa debugar o negócio lá no servidor, porque no servidor está dando problema. Hoje em dia, o programador, hoje, ele não tem mais esse, vamos dizer assim, esse ranço da empresa, que as empresas tinham antigamente. Hoje em dia, o programador está lá na frente, está na trincheira ali. Está nas reuniões, né? Tá com reunião de diretoria, tal, tudo mais. Para quê? Porque as pessoas entenderam que o negócio delas hoje depende do software. É isso aí. Então, elas querem saber do cara que está ali trabalhando se o negócio que elas estão investindo o dinheiro dela vai dar resultado. Perfeito. Se vai dar problema, se ela precisa se preocupar com alguma coisa. Não é mais assim, ô gerente, vai lá embaixo, fala com o seu pessoal e diz aí se vai dar certo ou não vai. Aí ele já vai lá, 1 minuto depois ele, não, vai dar certo sim, pode deixar. O cara nem foi lá, né? Só saiu da porta e voltou. Ou seja, você está trazendo as pessoas que realmente vão estar ali te dando uma resposta mais rápida, não desmerecendo o trabalho do gerente, mas, tipo, tá todo mundo ali trabalhando em sintonia para um resultado. Então, tipo, o nosso trabalho como desenvolvedores hoje, ele chegou no ponto que realmente, tipo assim, a gente vai tá ali na frente, tá sendo valorizado realmente. Hoje em dia, quantas empresas estão procurando programadores aí e não acham um programador bom? Vagas e vagas, né? É interessante, mas o efeito disso é o que eu chamo de, assim, é a transformação digital, mas toda empresa é uma empresa de software. Você tem dúvida disso? Nenhuma. Então, assim, a oportunidade para o desenvolvedor hoje não falta, né? E o que está acontecendo é não tem bons desenvolvedores. Todos estão... Porque eles leram
Não tô lendo, né? Vamos ler o livrinho. Não tô Fez o dever de estudando. casa. Não está estudando orientação a objeto, não está se preocupando com o software em si. E isso faz a total diferença, tá? Eu falo por mim, eu vim de baixo, tá? E estou aqui hoje falando com vocês, eu vim da trincheira. Hoje, apesar de atuar ajudando quem está na trincheira a sair da trincheira, eu vim de lá, eu conheço muito bem, tá? E é super importante você entender que é necessário você rever cada implementação que você está fazendo, né? Ah, eu trabalho no software que não tem jeito, tem sim. Começa devagarzinho, né? Mostra que você consegue fazer diferente. É outra coisa também importante, eu acho que vale a pena você pontuar para o pessoal. Então, isso que o Ramon tá falando é o quê? É o famoso Baby Steps. Olha, até nome chique. Fala de novo, hein? É Baby Steps que chama. Não sabia disso aí não, cara. É o passo de vamos engatinhando, vamos fazer o quê? Uma coisa de cada vez. Vamos melhorar o software? Dá para refazer tudo? Não dá. Então vamos fazer o quê? Vamos pegar um dia, vamos separar meia hora da nossa semana aqui, vamos fazer uma refatoração, vamos escrever um unit test que está faltando Para aqui. quem não conhece, refatorar é o quê? É você pegar um blocão de 5.000 linhas, Isso. separar métodos, fazer, isso aqui pode virar um método, isso aqui pode virar outro, aí esse método meu que era desse tamanho, ele vai virar um método desse tamanho que vai chamar 3 métodos aqui dentro. Pronto, você organizou o seu código, né? É como você fez o quê? Reduziu o seu débito técnico. Fica a dica, né? Essa vale $1 milhão. Legal, pessoal. Quem quiser bater um papo, por favor, comentários, curtir, compartilhar o vídeo loucamente, chuva de like, manda aí chuva de like. É um prazer estar aqui. Eu vou botar os contatos do Ian também lá nos comentários. É um prazer receber você aqui, tá, cara? Traga outro tema. Eu acho que você tem que vir falar de servers. Alguém me disse que você vai vir falar desse tema, né? Tá no gatilho aí. É um assunto bacana, servers, né? O que é servers? Não tem nada a ver com o vídeo, mas fala logo. Antes que algum engraçadinho fale que agora não trabalha mais com servidor, não é isso. É você, como desenvolvedor, não ter que se preocupar com infraestrutura. Basicamente, resumindo, a grosso modo é isso. Show. Para agora que o vídeo está acabando. Vocês vão ver um próximo vídeo aí, a gente vai entrar mais a fundo. Quem quiser entrar em contato com a gente por e-mail, ramonduranz@2pc.software, manda sugestões de temas, outros vídeos, eu trago o Ian também para falar aqui mais. E quem quiser bater um papo também na sua empresa, visita aí 2pc.software, que a gente pode ajudar, né? Isso aí. Show de bola. Gente. Até a próxima.